Tá bom demais, vamos continuar aqui. Então, meus irmãos, nós estamos falando sobre o caráter cristão baseado no Sermão do Monte. Nós explicamos bem que Cristo, quando traçou cada uma dessas formas de agir, dessas condutas, ele estabeleceu um caminho que nós devemos prestar atenção quando lermos. Até o versículo 11, ele vai tratar da formação do nosso caráter. Já falei bastante isso aqui, mas eu gostaria que ficasse bem firmado para quando nós lermos esse texto, nós pensarmos dessa forma. Até o versículo 11, ele trata da formação do nosso caráter. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, nós estamos lá, os irmãos que estão acompanhando, dos nossos amigos, Mateus 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, nós entendemos que, para o começo de tudo, há de haver humildade, esvaziamento de nós mesmos. Aprendemos isso, falamos bastante, trouxe um domingo, nós falamos só sobre isso aqui. Humildade é aquele esvaziamento de nós mesmos, de tal forma que possamos ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós não achamos que somos algo em nós mesmos, mas nós entendemos que somos instrumento de Cristo para ser usado por Ele. É um martelo, um serrote, ele fica parado lá até que alguém pegue e faça com que ele cumpra o seu mistério, que é serrar ou martelar. Então, mas o serrote e o martelo, até que alguém pegue eles são instrumentos ali esvaziados de si mesmos e da sua função. Então, a partir do momento que nós conseguimos tirar toda a nossa arrogância, toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho, o Senhor Deus começa a nos usar. É tão fácil a tendência que temos de falar de nós mesmos, de falar dos nossos feitos, das coisas que fazemos. É tão importante para nós que alguém reconheça os nossos feitos, não é isso? A gente faz alguma coisa, trabalha anos e anos. O Newton aqui, meu amigo, desculpa lhe citar, meu irmão, mas é uma pessoa, para mim, um exemplo. Trabalha aqui, arruma essa mesa, ele está estudando, ele está fazendo gravações maravilhosas, está preparando tudo. Ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe. Então, ele não chega, irmãos, eu quero dar um testemunho aqui. Eu peguei essa mesa, não sabia nada, fui pesquisar no Facebook, no YouTube, aprendi tudo, agora vocês podem aqui usar a melhor mesa, mas tudo, aí, parabéns, a gente vai mandar, ou então ele publica no WhatsApp, né, todo mundo, parabéns, Nilton, é isso mesmo, você, sabe, a gente gosta disso, e eu nem estou dizendo que não é importante que nós reconheçamos o trabalho que é feito, eu só estou dizendo que quando recebermos esses elogios, não porque nós mesmos nos autoproclamamos bons ou sábios, ou que nós fizemos determinada coisa, mas nós devemos sempre falar a Deus, toda honra e glória, e a Ele, e é para Ele e por meio dEle que tudo que fazemos é. Então, nós aprendemos bastante sobre isso, estudamos bastante sobre porque primeiro de tudo a gente tem que se esvaziar, senão, se nós não nos esvaziarmos dessa nossa empáfia, dessa nossa necessidade de, sabe, eu sou, eu posso, eu tenho, essa autossuficiência de ser reconhecido, a gente não vai avançar no quesito de humildade. Então, a gente tem que lembrar, e quanto menos as pessoas reconhecerem, mais alegres nós devemos ficar, porque aquilo vai ser só entre eu e Deus. Isso é muito difícil, isso é muito complicado, porque mexe lá no nosso desejo de ser alguma coisa, como eu falei, o nosso desejo de aparecer, de mostrar que somos melhores, que somos capazes. Então, antes da gente continuar, depois dessa pequena introdução, para nos recordarmos, vamos orar a Deus e vamos continuar.
Senhor, muito obrigado, meu Pai, pelas bênçãos derramadas, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado tanto, nos mostrado, nos feito crescer, subir degrau a degrau, Senhor Deus, na escada daquele caráter que o Senhor deseja de nós. Tenha misericórdia, ajude que cada um que ouça essa palavra, Senhor Deus, medite nela, aprenda com ela, mas principalmente eu, Senhor Deus, que sou o destinatário primeiro, sou o que mais preciso, Senhor Deus, porque eu conheço o meu coração. Tudo isso te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então nós temos versículos maravilhosos na palavra que nos ensinam sobre humildade. Romanos 12, versículo 3 diz: porque pela palavra que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Romanos 12, versículo 3. Podem abrir aí, vamos ler comigo. Eu vou ler e reler até os irmãos acharem. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Romanos 12, versículo 3. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. No mesmo texto, no versículo 16, no mesmo texto, no versículo 16, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. São alertas da palavra para combater a nossa necessidade, como eu falei, do autorreconhecimento. Ainda Filipenses 2, 2 e 9, que eu já citei semana passada, mas eu gostaria de ler. Filipenses 2, de 2 a 9, fala sobre o nosso Cristo, o nosso Mestre, e o exemplo dele, que é o exemplo que nós devemos seguir. Completai minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós, e aqui começa o que eu quero firmar, o que eu quero deixar firme nas nossas mentes. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, é o termo que eu tenho usado bastante, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, soberanamente, deu-lhe o nome que está acima de todo nome. Estou tentando criar aqui uma sala de vídeo aqui, não está aparecendo para mim a possibilidade, eu não sei se da Valesca... Tá, não, o meu está aqui. O senhor está pegando da minha página? Então tá bom, então eu estou com o meu aqui. Eu estou criando uma sala de vídeo, mas eu não estou conseguindo. Ah, está aqui, achei. Pronto. Iniciei minha sala aqui, vai ficar melhor. Então, desculpe, irmão, só alguns amigos estão pedindo aqui o link, hoje eu estou apanhando aqui uma coisa que eu sempre faço. Então, olhe bem o que Cristo fez. Ele esvaziou-se de si mesmo, da sua deidade, da sua condição de Deus, do suprassumo de toda a sabedoria, inteligência, do conhecimento, e se igualou a nós homens que somos finitos. Olha, como dizia o filósofo René Descartes, eu não sei como falar o francês, mas ele escreve Descartes. Ele dizia que a matemática é perfeita e o homem é imperfeito, então algo perfeito criou a matemática. Isso é o pensamento do filósofo há milhares de anos, há centenas de anos atrás, centenas de anos, né? Não milhares. E ele falava isso. Então nós cremos que a capacidade superior que criou essas coisas perfeitas que fazem com que o nosso ciclo vital permaneça ainda firme é o nosso Deus. Então, ele, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Aí quem que o exalta?
Deus, por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Agora que chegou aqui, a Helena está falando ali, tá bom, Helena? Tá bem. Agora que hoje eu estou... Nós falávamos então para os irmãos que estão chegando agora, para os amigos que estão chegando agora, sobre a questão de humilhar-se a si mesmo para ser exaltado por Deus. Falamos já sobre a questão dos que choram. Aqueles que choram, que serão consolados, são aqueles que sofrem por estar distantes fisicamente, por conta da pressão do corpo, da presença do nosso Deus. Nós estamos distantes, nós estamos aqui, o Espírito de Deus está aqui, mas nós somos presos e seguros por essa carne. Tenho sede, minha alma tem sede de Deus. E a Leia está dizendo que não está conseguindo ouvir. Será que alguém está tendo problema? Está tendo problema? Tá. Leia, deve ser alguma coisa aí no teu celular, minha amiga. O som está normal. Então, lá em Isaías 61:3, nós lemos: ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então, é essa dor que nós sentimos por estar padecendo presos nesse corpo mortal e finito, enquanto nosso espírito almeja a glória celeste e eterna, que não perece, como diz a palavra de Deus, imarcessível. É isso que nós almejamos tanto. E aí depois nós partimos para bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui nós paramos e queríamos começar hoje a declinar bastante, descer um pouquinho mais sobre esse assunto, porque nós falamos muito claramente, baseado na palavra de Deus, e nós não, mas o Espírito de Deus, Santo de Deus, que nos ensina por meio da palavra de Cristo, que nenhum sujeito que não seja manso, que não aprendeu a mansidão, herdará a terra, porque a palavra deixa condicionado: os mansos herdarão a terra. Nós temos que aprender a mansidão, mas antes disso nós temos que aprender a ser humildes, porque só o humilde consegue se esvaziar de si mesmo. E, para poder ser manso, só o humilde aprende a chorar as suas misérias, por estar distante de Deus, e a partir daí, humilde e que chora essa distância de Deus, ele aprende a ser manso, porque ele entende que é de Deus vem a justiça. Então, é uma bênção prometida. Por natureza, o cristão pode ser até temperamental, falei semana passada, pode ser até áspero, pode ser volúvel, mas porque de vontade própria, porque desejou no seu coração, clamou a Deus, o Senhor Deus o ensina a ser humilde, a ser manso. Vejo muitos exemplos de pessoas que optam por brigar, por discutir, por questionar, e nós temos visto que isso não resulta em coisas boas. Mas aquele que opta pela mansidão, conforme a palavra de Deus, e ontem eu conversava com meu pai sobre isso e dizia que em determinados momentos nós precisamos falar com mais autoridade, agir com mais vigor, porque para mostrar para as pessoas, e talvez no momento de embate que outros estão, para ali intervir da maneira correta, mas nunca sem perder a razão, nunca sem perder o prumo, nunca se deixando levar pela ira. Essa é a grande importância de manter a mansidão, sempre, nunca deixar aquele estalo quando você fala assim: eu perdi a minha estribeira. Quando ele falou aquilo, eu saí de mim. Quando ela falou aquilo, aí eu tive que mostrar para ele quem manda. Eu tive que mostrar para ela quem manda. Eu tive que, sabe? E aí entra o quê? A arrogância, a vaidade, o orgulho. Eu sou maior, eu sou melhor que você. Você fez isso, mas você lembra aquele dia que você fez isso e aquilo e tudo? Fica um querendo dizer: eu sou mais, você é menos. Eu sou mais, você é menos. Então, a fonte da mansidão é Cristo que concede a cada um que submete a sua vontade, porque Ele mesmo disse em Mateus 11:29, Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo
Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Falamos bastante semana passada dizendo que esse descanso é a paz de Deus em nossas vidas, reinando em nosso ser. A paz com Deus nós fazemos a partir do momento que aceitamos Cristo. Nós fazemos as pazes com Deus, nós deixamos de andar conforme a nossa própria vontade e passamos a andar com Deus. E a partir de que obedecermos e deixarmos o Espírito Santo frutificar e fazer o fruto dele florescer em nós, nós recebemos a paz de Deus que não vai ser abalada por circunstância nenhuma. Romanos 5, 1 e 2. Romanos 5, versículos 1 e 2, vai dizer isso. Diz aqui: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Então nós fazemos as pazes com Deus e herdamos a partir daí a paz de Deus em nosso coração. A pessoa mansa é gentil, é moderada nas causas próprias, mas age corretamente quando se trata das coisas de Deus. Falamos bastante sobre isso, ou seja, a defesa intransigente de Deus e da fé, eu não vou deixar de fazê-la, mas eu não vou fazer de uma forma que eu vilipendie o próprio nome do meu Cristo, porque se ele foi manso, e mesmo quando ele se irou, e nós vamos falar um pouquinho aqui dessa diferença da ira de Deus para a ira dos homens. Existe uma diferença. Por que Deus pode se irar e não peca? E por que quando eu iro eu peco? Por que isso acontece? Nós vamos falar um pouquinho. Então, a pessoa gentil e mansa age corretamente, age firmemente quando se trata das coisas de Deus, de maneira que o próprio Cristo estabelece na sua palavra. A defesa intransigente da fé, nós já vimos, já assisti, por exemplo, ali o pastor Marcos e outros pastores sentados numa bancada na determinada rede de TV que defende isso, que chama, e ele defendeu a fé ali, e firmemente, quando foi provocado, quando foi chamado em estado, ele permaneceu ali e aproveitou para falar de Cristo, para falar de Deus. Então, a mansidão é uma bênção. Eu lembro que estudando sobre a questão dos filhos, quando o seu filho erra, quando o seu filho comete alguma coisa que em vez de você tomar aquilo como uma ira, entenda que é mais uma oportunidade de você ensiná-lo, de sentar com ele, de conversar, de mostrar o caminho certo, porque você precisou um dia dos seus pais lhe ensinarem também. E eles também precisam, ninguém nasce sabendo, a vida é complexa demais. A vida é muito complexa. Já pensou uma criança que está chegando nesse mundo aí, olha toda essa grandeza, você tem que se relacionar com as pessoas, um dia você vai ter que trabalhar, você vai ter que desenvolver talentos para o trabalho, você tem a tua relação com Deus, você tem a questão da tua relação com o mundo, a necessidade de se preservar do mundo, você precisa entender o que é pecado, você precisa entender o perdão de Cristo, o amor dele, é muita coisa, você tem que estudar. E hoje em dia as crianças são submetidas a um estudo muito avançado. O que a minha filha vê hoje no 4º ano que ela está fazendo, eu via já no ginásio, como nós dizíamos na época, eu já via na 8ª série. É impressionante como as coisas estão avançadas. Então é mais uma chance que nós temos de ensiná-los, mas com mansidão, mas sem perder a autoridade. Mansidão não significa abrir mão de autoridade, mas usar a autoridade de uma forma que a gente não perca a razão, que a gente não perca a possibilidade de falar para aquela pessoa de Cristo, para falar do meu filho. Como é que eu vou ensinar mansidão para o meu filho? Meu filho, vamos sentar hoje, nós vamos aprender sobre mansidão. Eduardo, senta aqui, meu filho, mamãe vai ensinar você sobre mansidão. Renata sempre tem que estar, né, Renata sempre tem que aparecer nas minhas coisas. Eduardo, meu filho, mamãe vai ensinar você sobre mansidão. Eduardo, eu já não estou te falando, que mansidão! Renato é minha vítima favorita. Eu não vou te ensinar mais não, tu não aprende nunca. Menino, sai daqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque é dentro de casa que nós precisamos dar o maior exemplo. E é dentro de casa que os nossos filtros são todos eles desligados.
E aí, coisas que nós suportamos no trabalho, chega um filho de outra pessoa na nossa casa, quebra uma coisa nossa, a gente, não, por favor, não se preocupa, deixa que a gente limpa. O nosso filho vai lá e quebra, já é diferente, né? Menino, atabalhoado, não está vendo isso? E aí começa aquela... Como se a criança muitas vezes fizesse por querer, né? E nós sabemos que não é bem assim. Então, a mansidão é a grande capacidade de se encher de humildade, de esvaziar-se de si mesmo, a tal ponto que Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa controlar aquilo que a gente fala, controlar as nossas ações. Quem já ficou aqui muito irado, sabe o quanto de gasto de energia a gente tem. A adrenalina da gente, o nosso corpo se prepara para a guerra. O nosso corpo é como se quando nós somos, por exemplo, surpreendidos em alguma situação que nós precisamos fugir, o nosso corpo se enche de de hormônios que são liberados no nosso corpo, que nos dão uma força que nós não temos, uma velocidade que nós não temos. Então, nós corremos, né? Pois não, Pezinho. Nós corremos, nós avançamos naquela corrida. Só que depois que passa tudo isso, a gente sente o quanto isso pesa no nosso corpo. Irmãos, se algum... Eu creio que eu tinha separado ele aqui, porque eu vou falar sobre a ira agora, mas vamos ler, paizinho. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2. Desculpa, esqueço que nós estamos sem... Só os irmãos me ouvem só no microfone. Gálatas 6, 1 e 2. Abram aí, a Gálatas 6, 1 e 2. Vamos lá, todo mundo abra, leia comigo aqui. Eu já tinha separado, porque agora a gente vai falar um pouquinho também dessa contraposição. Do que a Bíblia fala sobre a ira? Mansidão contra a ira. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse versículo, junto com Efésios 4, 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao diabo, mostra que a partir do momento que a gente se ira, o diabo tem liberdade para atuar. E a partir daí o Senhor Jesus Cristo é afastado, o Espírito Santo de Deus é afastado, e quem entra e quem começa a atuar em nossas vidas é a tentação a qual nós demos lugar. E a partir daí nós falamos coisas que não devemos. Nós agimos, pois não. Pai, mas por favor. Por favor, vamos lá então. 2 Timóteo, eu tinha separado outro versículo, mas esse eu não tinha separado. 2 Timóteo 2, 25. E rejeita as questões loucas, 2, 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. 2 Timóteo 2, 25. Muito bom, pai. Eu não peguei esse. Tem outros aqui no meu texto falando sobre a ira e a mansidão, mas eu não peguei esse. A finalidade, porque nós devemos ser mansos, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento. 2 Timóteo 2, 25, muito bom esse versículo. O 24, ao servo do Senhor não convém contender, 24, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Entenderam a importância da mansidão? Obrigado, de verdade. O 24 é muito bom. Ao servo do Senhor não convém contender, nós não podemos ser contenciosos. 26 finaliza, vamos devagarinho, todo mundo contribuindo, está sendo uma bênção. Por quê?
a partir do momento que eu não sou contencioso, eu guardo o espaço para poder falar com aquele que é contencioso. O sujeito chega para mim apontando o dedo e falando e tudo mais, e eu permaneço ali, sem responder à ira, porque tem um momento certo, não é verdade? Tem um momento certo. Depois de passar tudo aquilo, a gente senta, e aí eu posso conversar com aquela pessoa. Mas se eu ajo da mesma forma com ele, as portas estão fechadas, e eu não posso depois instruí-lo com mansidão, para ver se ele pode se arrepender e conhecer a verdade, e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, o sujeito que anda em rebeldia, o sujeito que anda em contenda, está preso no laço do diabo. Por quê? Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Então, a ira, ela vem transtornar tudo. Transtorna tudo. Tem pessoas que só veem as coisas com esse filtro da ira, com o filtro da maldade. Aquela pessoa está conspirando contra mim. Tenho certeza que aquela pessoa está conspirando contra mim, eu vou lá, vou falar para ela tudo o que eu quero. Eu vou botar o dedo na cara dela, vai ver quem manda aqui. Ah, rapaz, eu não levo desaforo para casa. Quem já escutou isso? Eu não levo desaforo para casa. Eu sou uma pessoa boa. Mas se vier tocar no meu calo... Já viram como isso soa arrogante? E fora dos propósitos de Deus? Já viram isso? Não tem propósito quando Cristo fala que os mansos herdarão a terra. E por que a gente deve ser manso? Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos, apto a ensinar. Porque nós temos que ensinar uma lição. A lição de quem? De Cristo. Como que eu vou ensinar outros sobre Cristo se eu também sou um sujeito iracundo? E com tudo eu me iro, e com tudo eu boto o dedo, e com tudo eu... Irmãos, eu vou falar para vocês, é uma mudança de comportamento, de paradigma que só Cristo Jesus pode operar em nossas vidas. Eu me lembro que quando era criança, eu tinha um negócio de um pedrão e do facão, né? Tudo eu queria pegar um pedrão, um facão, e sair... Oi? Porque eu tinha muito medo, meu pai fala. Eu tinha muito medo, então eu tinha que me armar, porque eu não tinha força para brigar com ninguém. E eu mirava, e eu falava um monte de coisa. E muitas vezes agia com grosseria terrível, com meus pais, com minhas irmãs, com os meus amigos. Eu fui extremamente grosseiro com meus irmãos em Cristo, alguns irmãos em Cristo. O meu pai não lembra, mas eu lembro. Eu lembro porque foi motivo de muito arrependimento para mim. Foi motivo de muito amargor para mim. E eu me lembro que muitas vezes eu dizia para o meu pai, aquela pessoa fez isso, eu vou falar um monte de coisa, eu não vou falar com ele. Meu pai falava, meu filho, o seu temperamento não é o temperamento de ficar assim. Você vai lá, vai falar tudo isso, está falando isso tudo para mim, que amanhã você vai estar de novo às pazes com ele. Não fala mais nada não, meu filho. Ora a Deus, entrega para ele. Mas eu tinha esse ardor. Então, Provérbios 22, 24 e 25 diz assim, não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com um colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Além da gente não ser iracundo, da gente não ser briguento, a gente não deve andar com briguento. Quem aqui adolescente já teve um colega briguento, sabe que sempre sobe para a gente. Né, Guga? Não aconteceu não? Aconteceu? Oi? O quietinho leva a culpa. Por quê? Porque estava junto. Eu lembro uma vez, o meu primo, o Rafaelzinho, gostava de vez em quando de brigar. E ele bateu num menino lá, ele era muito forte, e eu nunca fui muito forte. E a gente parecia muito quando era pequeno, e eu passando determinado, onde ele tinha passado e tinha batido nesse menino, a mãe desse menino me cercou, falou, você não bata no meu filho. Eu falei, mas eu não bati no seu filho. Mas aí ela já ia para dar em mim, o menino falou, não é esse aí não, é o outro, é o primo dele. Então, a gente pode, não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. 1 Coríntios 3, 12, Provérbios 22, 24 e 25. Provérbios 22, 24 e 25. Então, o Senhor, a palavra de Deus nos instrui, nós vamos aprender, nós somos imitadores,
E por isso que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso que Pedro também instrui que nós imitemos Cristo Jesus e o caráter dele. Porque nós somos imitadores, por natureza. Eu já falei que agora tem mídias sociais aí, que o fundamento dela é ficar imitando outras pessoas. Então nós não vamos andar com essas pessoas. Romanos 12, 19 fala outra coisa muito importante. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, Romanos 12, 19 é um versículo muito importante. A gente quer tomar a frente, a gente quer agir do nosso jeito, a gente quer fazer as coisas com a nossa justiça, mas lembra, a nossa justiça é limitada. Nós não conhecemos o coração, nós não entendemos toda a razão de uma pessoa agir daquela ou de outra forma, mas Deus entende, por isso que Ele fala, a vingança é minha. E o Senhor Deus, por isso que eu falei que a diferença da nossa ira a nossa ira é pecado quando nós nos levantamos para fazer uma desforra daquilo que fizeram conosco, para dar alguma coisa em troca, para mostrar que nós é que estamos certos, que nós é que somos. Mas Deus, toda vez que Deus se irou, foi em prol da sua justiça, daquilo que é bom, para que o homem voltasse e andasse pelo caminho certo. Deus se irou, Israel padeceu, Israel se arrependeu e voltou. Então, vejam que a ira de Deus, ela sempre é benéfica para o homem, porque permite que o homem, a partir do momento que a misericórdia dele é retirada, ele nem precisa pesar a mão, ele só tira ali a misericórdia e deixa que as pessoas fiquem rodando em círculos nas consequências dos seus próprios atos, círculo vicioso, você comete o pecado, sofre as consequências do pecado, comete o pecado de novo e sofre a consequência do pecado de novo e vai descendo, e um abismo chamando outro abismo. Então Deus permite que o homem siga pelo caminho dele. Quando o homem lembra de Deus, o homem clama a Deus e aí Deus recebe de volta, mas naquele momento em que Deus se ira, ele se afasta, o homem então sofre as consequências dos seus próprios atos. Mas o homem não, o homem se ira para mostrar o seu orgulho, para o mal, querendo se vingar, a vingança, eu já falei, e falei semana passada, muitos dos homicidas que estão presos, e presos por longa data, porque o homicídio é o crime por excelência, no dizer de um grande doutrinador antigo, chamado Nelson Hungria, ele começava a falar sobre homicídio assim, homicídio é o crime por excelência, é aquele crime mais grave que existe, porque tira-se do homem algo que ele não pode recobrar, que é a sua vida. Vou saltar. Então, a maioria dos homicidas que estão presos cumprindo pena são pessoas de bem que se iraram, em algum momento se vingaram e usaram as armas que tinham à sua disposição para cometer um crime capital. Mas quantas amizades, quantos amores foram rompidos por conta da ira? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sol sobre, isso mesmo, sobre a vossa ira. Mônica está dizendo aqui, está assistindo lá do Jardim Santana. Está mandando um abraço para nós todos. A Mônica ali da Goi, da Renata, que é a nossa Mônicazinha. Obrigado, Mônica. Deus abençoe. Provérbios 29 e 22 diz mais. O homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Olha a importância da gente ser manso, de obedecer o que Cristo diz. Provérbios 29, 22. O homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. O grande trabalho que nós devemos ter, como eu falei, alguns têm um temperamento que fica mais fácil ouvir isso. O temperamento já é manso, já tem aquela mansidão de espírito, embora ainda tenha o calo. Ainda tem aquele ponto que a pessoa fala assim, olha, eu vou até aqui eu aguento tudo, mas passou daqui, aí ninguém me segura. A gente repete isso, preparando o nosso espírito para entrar em contenda. Porque, assim, eu falo assim, a gente mesmo prepara. Agora, o homem de Deus, ele fala, eu sou manso em Cristo Jesus. O que eu tenho que fazer? A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Foge, sai. Você não precisa responder à ira. Essa é a grande coisa que nós temos que entender. Você está vendo que está começando a se irar. Você está vendo que está começando, você sai. O Zé Maria ontem passou uma situação engraçada desse jeito, meu cunhado. Ele falou, eu vou sair, né?
eu vou sair daqui, determinada situação, para não responder à ira. Eu fujo, eu saio. Ô Zé, meu pai está falando que tu fugiu lá, mas aí eu concordo com... Eu entendo o que aconteceu contigo. Entendo o que aconteceu contigo. O homem irascível levanta contendas. Como que o homem irascível levanta contenda? Ele está sempre procurando um jeito de intrigar, um jeito de fazer. Ele não somente está feliz em participar da contenda, mas ele faz também a contenda acontecer. Ele sai falando com um, ele sai provocando o outro, ele falando, olha, tu sabia que fulano está falando isso de tu? Tu sabia? E isso é a interpretação dele, ele faz uma interpretação totalmente... Conheço uma pessoa que tem essa dificuldade, ele aumenta a situação, a situação chega nele, ele faz uma interpretação totalmente baseada na contenda, na ira, exatamente, e transmite isso para as pessoas. O servo de Deus não pode, o servo de Deus tem que espalhar a mansidão. Por que a fofoca chega no servo de Deus e para? Porque ele fala assim, tá bom, você está falando isso? Vamos resolver? Vamos chamar a pessoa aqui, vamos conversar nós três. Não posso. Não, vamos conversar agora. Não, mas a pessoa nunca mais fala, né? Acabou, morreu. Salmos 37, de 8 a 11. Aqui, lembra que o Senhor Jesus Cristo sempre citou as Escrituras e baseou toda a sua... Ele sempre citava, como diz as Escrituras, porque ele conhecia muito bem. E aí nós vemos a deidade de Cristo, né? Que nunca se sentou com os escribas, nem com os fariseus e nem com aqueles homens doutores da lei para estudar a lei, mas ele conhecia toda porque ele criou. Então nós vemos até nisso, nós vemos que o Senhor Deus, um filho de carpinteiro, como sabia tanto? Como conhecia tanto as Escrituras? Porque ele era o filho de Deus. Então aqui diz, Salmos 37, 8 a 11. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas, você que está em casa, está lendo aí? Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Irmãos, nós temos que observar o que a palavra de Deus nos ensina, formar o nosso caráter nesses preceitos. Eu sei, eu compreendo o quanto é difícil, porque para mim também é difícil. Muitas vezes nós queremos nos valer da autoridade que temos como pai em casa, e dessa autoridade, ela sair da parte da autoridade e passar por o furor, para a indignação, para a ira, para a contenda, e nós temos, mas eu sou isso mesmo, eu vou falar mesmo, porque eu sou, e vai. Isso. Vamos abrir de novo aqui, Salmos 37, e vamos até o 13. Vamos começar do 11, vamos até o 13. Abra a Bíblia de vocês aí. Salmos 37, a partir do versículo 8. E vamos andando aqui. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então, nós podemos às vezes nos indignar para fazer o bem, mas da maneira, que falamos aqui, corretamente, da maneira bíblica. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Então, a quem pertence tomar as dores, a quem pertence agir, é ao nosso Deus que age com sabedoria, porque Ele conhece e Ele sabe como fazer, porque a sua ira é boa, a sua ira permite que o homem recobre a consciência, se assim quiser, se assim desejar,
se abrir mão de si mesmo, se esvaziar de si mesmo e se permitir preencher por Cristo, por Deus. Já estamos terminando aqui. Meus amados, Tiago 1, 19 e 20. Tiago 1, 19 e 20. Para mim, esse tem sido o versículo que eu, ao sair de casa, eu medito nele. Ao voltar para casa, eu medito nele. Porque esse aqui é um princípio de sabedoria tão grande, Dila. Tiago 1, 19 e 20. Esse é um princípio de sabedoria para você que trabalha, irmã Jô, para a irmã Marinha, irmão Edvan, para mim, para Renata. No nosso trabalho, isso aqui pode ser a receita para nós sermos ali, ganharmos aumento, subirmos aí, quem tem essa possibilidade, né? Nós, servidores públicos, não conseguimos, mas muitas vezes somos reconhecidos, sim, meritocraticamente, colocados em cargos de chefia, por conta da nossa atitude. Olha só, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha que regra de ouro. Regra de ouro. Esse versículo tem que estar na nossa mente, porque, irmãos, às vezes nós somos prontos para que a pessoa fale, mas não prontos para ouvir. Porque quando a pessoa está falando, nós estamos já construindo na nossa mente um jeito de rebater, então nós não estamos nem ouvindo o que ela está falando. A pessoa começa a falar com a gente está pronto para rebater já. E já está armado. Então nós não estamos prontos para ouvir. Nós não estamos tardios para falar, porque nós desejamos falar. É um exercício. Por que nós não estamos prontos para falar? Quem sabe? Desculpa. Porque nós sempre estamos querendo falar. Por quê? Quem sabe me dizer? Falo nós homens. Por que a gente tem tanta necessidade de falar? Porque ouvir é um exercício de humildade. Que coisa, né? Ouvir é exercitar a humildade. É difícil ouvir. É exercitar a humildade. É se esvaziar de si mesmo. E permitir que outra pessoa fale alguma coisa que, inclusive, você não pensa daquele jeito. Quando a gente somos admoestados, às vezes meu pai sentava para me admoestar como pastor, e eu mais novo, e aquilo era agulha para os meus ouvidos. Mas agora, quando meu pai senta para me admoestar, eu entendi que eu preciso me esvaziar de mim mesmo e escutar o que ele tem para falar como meu pastor. A minha mãe sentava para me admoestar, para me, sabe, falar comigo, e eu... Mas eu não sei o que, e eu trocava. Provérbios capítulo 10, 19, fala que a pessoa que moderar as palavras sabe. Provérbios 10, 19. Eu só vou, assim, continuando o que eu estou falando, e nós vamos ler logo aqui para terminar, Provérbios 10, 19. Ouvir é um exercício de humildade. Porque você observa em determinados lugares onde o orgulho ele é muito arraigado, as pessoas falam, e quando alguém faz uma parte, eles não permitem, não, que agora eu estou falando. Provérbios 10, 19, olha lá. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Como é que acontece? Pronto para falar, pronto para se irar e tardio para ouvir. Aí nós entramos na questão do arrependimento depois, do remorso muitas vezes. Por quê? Quando nós falamos e não ouvimos, nós cometemos injustiças, como diz aqui. Nós cometemos pecado. Porque não ouvimos. Meu filho, você não sei o que, a criança está bem assim, ó. Aí depois você descobre que tudo que você está falando para a criança não tem nada, ela não fez nada daquilo, ou na verdade fez alguma coisa até para te ajudar, para te proteger.
Aí você fica com o coração doendo, porque você ensinou seu filho a agir dessa forma também. A não ter esse limite. E aí, por que é importante isso aqui? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta que com a minha ira eu não vou trazer a justiça de Deus. Pelo contrário. Eu vou me vingar e vou agir humanamente, vou pecar. E os mansos herdarão a terra, mas os iracundos, os irados, eles não têm lugar no reino de Deus. E a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Então é possível que a gente fique irado. É possível sim, e é natural que fiquemos irados. Mas por que a Bíblia está dizendo? Não se põe o sol sobre vossa ira. Não seja uma pessoa que guarda a ira, porque guardando a ira nós nos tornamos pessoas que odeiam. A ira continuada, a ira guardada, a ira trabalhada se torna ódio. O ódio, ele cega uma pessoa e torna uma pessoa incapaz de perdoar. E é pecado. A ira, quando o sol se põe, é pecado. O ódio, então, nem se fala. Já ouviram falar nos crimes de ódio? Pessoas que odeiam a determinado, odeiam tanto que saiam cometendo crimes contra pessoas que ele nem conhece, porque odeiam. Então, o perdão de Deus, ele é condicionado a nós perdoarmos os outros. Lembra? O próprio Cristo falou isso. Pai, perdoa, como eu perdoo. E o perdão sempre é algo que está relacionado com abandonarmos a ira. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O mundo, muitas vezes, as pessoas conspiram contra nós, cometem pecados contra nós devemos falar como Cristo e permitir que nós sempre tenhamos uma palavra de conforto e de consolo para aqueles que nos perseguem. Como isso? Mansidão. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Por que nós temos dificuldade para ouvir? Porque ouvir é um exercício de humildade. E quando nós não somos humildes, quando nós não esvaziamos de nós mesmos, nós temos necessidade de falar, porque falar é imposição do meu orgulho. Tem algumas pessoas que falam assim, ele gosta tanto de ouvir a sua própria voz. Gosta muito de ouvir a sua própria voz. Então, caminhando aqui para o final, eu gostaria que vocês olhassem com muito carinho para esse versículo. Decorassem. Tiago 1, 19 e 20. Decorem Tiago 1, 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Os mansos herdarão a terra, os iracundos, os contenciosos, eles não herdarão. E quando herdarem a terra, qual é a próxima promessa? Terão abundância de paz. Olha só, Cristo repete o texto de Salmos que nós lemos. Nós lemos anteriormente. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, são as promessas do nosso Cristo. Nós estamos trabalhando aqui na construção do caráter. O caráter cristão forte. Porque depois que nós terminarmos da construção do caráter, nós vamos entrar, aí nós podemos sair para o mundo. Para ser o quê? Luz e sal. Sem esse, você viu como Cristo é sábio, como Deus é sábio. Você tem que aprender a humildade, você tem que aprender a chorar com os que choram, porque depois que eu sou humilde, me esvazio de mim mesmo, eu começo a chorar. Nós temos que aprender a ser mansos, verdadeiramente mansos, porque mansidão está ligado lá com o fruto do Espírito, lá o último fruto do Espírito, que é o quê? Domínio próprio, temperança. Nós temos que, depois de aprender a ser mansos, ser humildes, chorar, ser mansos, aí nós começamos a ter fome e sede da justiça de Deus, não é a justiça do mundo, mas a justiça de Deus. Vimos que a justiça do homem não é nada, mas nós passamos a ter isso. Depois que nós aprendemos a humildade, choramos com os que choram, aprendemos a ser mansos, ter fome e sede de justiça, aí nós começamos a ser o quê? Misericordiosos.
porque nós já temos essas características. Depois de misericordiosos e todas essas outras características, nós não conseguimos ficar com o coração sujo. Nós temos que ter, nós limpamos nosso coração e confessando a Deus e tudo, nós passamos a ser limpos de coração, porque todas essas outras características, elas exigem que nós limpemos nosso coração. E a partir de todas as outras características, humildade, chorar com os que choram, mansidão, fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, não tem como a gente não ser pacificador. E aí, a partir de tudo isso, nós vamos ser pessoas que sofrem perseguição, porque nós não estamos iguais ao mundo. Exatamente. Mas a Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo fala, alegrai-vos. Agora, depois de construir todo esse caráter, nós podemos sair para o mundo para ser o quê? Luz e sal, que é o próximo ponto da mensagem, da palestra que continuaremos. Ser luz e sal, mas antes, temos que construir o nosso caráter. E viram que não é um trabalho fácil, é um trabalho diário, e Cristo fala, por isso que a Bíblia fala, orai e vigiai, para que você não caia em tentação, é você. E nós temos que cuidar de nós, eu tenho que cuidar de mim, eu posso orientar, posso ajudar algum irmão, se eu tiver, eu cuidando de mim mesmo, porque senão eu mesmo vou estar em tentação e cair nessa esparrela, como diz o meu pai. Então, meus irmãos, vamos orar a Deus.